Pessoal, vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho a ideia que a gente teve assim que a gente chegou aqui. A gente desceu e olhou, viu aqui, né, que tem, tá vendo aqui, ó, que tem uma rampinha? Não é muito, né, mas tem uma quedinha ali, né, um declive que fala. Então, a primeira coisa, assim, que o Eduardo comentou, até porque a gente acompanha, né, muitas, assim, foto, vídeo, canal, de chácara, sítio. Então, assim que o Eduardo bateu o olho ali, ele já pensou num deck ali, né? Então, naquela lateral aqui, né, tem a portinha e uma janela, e lá do outro lado é a mesma coisa, tem uma portinha e uma janela. E aqui de frente, para onde seria o deck, né, tem duas janelas. E aí na hora o Eduardo pensou em colocar um deck ali, que é sonho, né? Coisa mais linda, ia ficar perfeito. Vocês vão entender porque eu ia falar ia. Porque eu estou falando ia. Porque vamos dizer assim, expectativa versus realidade. Lá para dentro da casa, os planos, eu acho melhor o Eduardo conversar com vocês. Eu vou ver se ele grava depois, explicando o que vai fazer lá dentro. Então, o que que ia fazer? Tirar aquelas duas janelas ali da lateral e fazer uma porta grande de vidro para sair de frente com o deck. E ali dentro, automaticamente, tem que quebrar aquela parede do meio para isso também acontecer. Mas enfim, gente, vamos por partes. E o meu sonho é assim, é ter janelinha de madeira, porta de madeira, aquela coisa assim bem rústica mesmo, traz uma simplicidade, ao mesmo tempo aquela elegância de sítio. Esse é o meu desejo, né? Aquelas portas, como que fala, porta-celeiro, gente, ai como eu acho lindo aquilo, meu Deus. Enfim, né? Aí a gente ia ter que conversar com o pedreiro para ver se a estrutura da casa aguenta, tirar a parede do meio, né? O que ia acontecer com o telhado, enfim. Mas, gente, aí não é só isso. Aí a realidade começa a bater forte na porta, né? Porque aqui, como vocês já sabem, a gente não tem nem água ainda, muito menos energia. Então, assim, aí começa a pesquisar o que vai ser feito, que o primordial foi o que a gente até comentou. Vamos pelo menos mexer nos telhados, colocar uma portinha, né? Alguma coisa assim, pra gente começar, talvez, guardar as ferramentas, dá pra gente passar mais horas, né? Vir, não com essa pressa de vir e já ter que voltar, né? Então, assim, foi fazendo os planos, mas, gente, o bolso começa a chorar. Então, se você pensa realmente na parte do bolso, se você pensar, você não faz nada, porque é puxado. Então, a parte da água e da energia também eu vou pedir pro Eduardo explicar para vocês, porque eu não consigo memorizar as coisas, né? Do jeito que ele vai saber explicar. Mas, assim, aqui a Energisa, né, que chama aqui, não passa aqui perto. Então, até ali onde tá as montanhas, tá vendo? Ali para baixo tem uma avenidona, né? Ali para trás ali. Então, pelo que eu entendi, tá? O Eduardo vai confirmar depois. O pedreiro vai ter que pegar, né, o moço que vem aqui, que vai fazer a maioria das coisas, eles vão organizar para pegar uma fiação que vem desse poste principal, que é lá da rua, para puxar para cá. Então, imagina, tem metragem de fio. Gente, que coisa que é. Então, assim, são muitos os gastos. Então, a gente chegou na conclusão que realmente agora a gente tem que priorizar isso, lógico, né, desde o início, mas assim, realmente eu até cheguei a comentar com o Eduardo, vamos só realmente trocar as portas, o telhado, nem pensar no piso, né, talvez, olha lá, uma demanda de tinta, alguma coisa assim, só pra gente poder vir, passar a noite, né, de um dia pra noite, pra poder cuidar das coisas, como você mencionou, deixa o simplesinho mesmo, só o suficiente pra gente vir e dormir. Mas assim, né, o desejo, aí a gente fica, né, quebrando a cabeça para ver o que vai fazer, mas talvez é isso que aconteça. Então, assim, a gente vai trocar, aí tem aquela coisa, né, aí vamos também ver para não ficar quebrando, né, e depois ter que quebrar de novo, deixar do jeito que tá e ter que quebrar depois. Então, são muitas questões, né? Mas provavelmente, assim, é o que a gente vai fazer, pelo menos colocar
A porta nós não vamos quebrar mais lá ao meio, nem fazer o deck agora, de jeito nenhum, não tem condição para isso. Então não dá para quebrar a porta agora lá também, porque senão a saída fica bem de frente ali com o declive que tem. Oi, filha. Mãe, você tá ouvindo bom? É a vaquinha. É a vaquinha, meu amor, a vaquinha. Ah, É. Então, assim, o deck nem pensar, a porta de vidro nem pensar, então talvez a gente só vai colocar realmente uma janela, uma porta que é do nosso agrado, trocar o telhado, o piso talvez vai ter que colocar por causa da umidade, então o pedreiro aconselhou que seria bom já colocar. Então, assim, gente, são passos de formiguinha mesmo, ainda que a gente tem, né, toda a base que tá perfeita da casa, né, toda essa estrutura. Mas eu imagino que é começar do zero realmente. Então, isso falando da casa, tá, gente? Nem falando do local em si, porque coisa para fazer aqui tem, né, de sobra. Mas são muitas questões, os desejos são muitos, mas assim, é o que eu brinco, né? O duro é o bolso acompanhar, né? Então, leva um tempinho, é uma coisa assim de paciência, a gente fica ansiosa, vontade de estar aqui o tempo inteiro agilizando, arrumando as coisas, né? Tentando agilizar todo o processo, mas assim, é passinho mesmo, gente. É indo no principal e assim, vai dinheiro, né? Então, assim, essa questão mesmo da água, a água, se eu não me engano, eu não vou lembrar os valores agora, mas toda a mão de obra da água em si ficou mais em conta do que a questão da energia, né? Mas como eu falei, hoje nós viemos aqui para adiantar esse lado da água, né? Essa parte, para o pedreiro começar a fazer isso, né? Porque a gente não vai poder acompanhar também todo o processo, né? Mas, enfim, tô aqui ansiosa também aguardando as notícias. Pessoal, corrigindo uma coisa aqui que eu tava olhando agora, né? Admirando a paisagem de novo. E eu falei que a pista, né, que eu tava mencionando sobre a energia, passava aqui embaixo, como se fosse atrás do Ribeirão aqui, mas não é. Aqui realmente ali é o trecho do Ribeirão, né? A pista é lá em cima, tá? Tá vendo aqui, ó? Lá, ó. Ali, ó. A pista é lá. Então ali, se eu não me engano, é a parte mais próxima, né? Onde a Energisa vai com os postes lá em cima. Então não é aqui embaixo. Aqui embaixo eu olhei, né, e imaginei ali, a pista ali atrás, mas não, é lá em cima lá, ó. Eu não vejo a hora, gente, assim, eu falo que uma das minhas vontades principais é ver essa, esse mato todo, né, aparado, assim. É uma coisa que não compensa fazer agora, né? O Eduardo trouxe a roçadeira que nós compramos, não tinha como escapar disso agora, para fazer tudo em volta da casa, porque é onde está mais alto, por sinal. Então ele vai fazer isso para os pedreiros poder mexer também, né? Mas assim, só acho que vai fazer mais onde o padre passa mesmo, né? Porque não sei se compensa mexer agora. De início a gente pensou, né? Do trator vir. Enfim, como eu falei, os planos são muitos, né? Mas a gente vai pesquisando e vai vendo o que vai dar para ser feito. Mas eu não vejo a hora de ver isso aqui assim, aparadinho, para ter uma noção melhor, assim, sabe, dessa parte toda, né, assim. A entrada lá, né, da onde o carro tem a dificuldade ali, né, para descer. Também a gente vai ter que chamar trator, né, para descer e dar uma arrumada ali. Hoje mesmo o carro já deu umas boas patinadas lá em cima, né? Ele não pode nem descer até aqui. Aqui, tá vendo? Ele não pode descer até aqui, porque senão tem perigo dele não subir ali depois o carro. Então, ai, gente, é tanta coisinha pra fazer. Nossa, é ficar sonhando acordada, sabe? Muita coisa pra fazer. Muita coisa. Oi, amor. Ai, a gente com as coisas tudo aqui fora da casa, ó. Nada lá dentro por causa dos benditos dos marimbondos. Senhor. Eu acho assim, quando tiver um pouquinho mais acelerado aí o processo, né, da casa, aí eu acho melhor a gente falar sobre as vontades, o que a gente está pensando em fazer, porque agora tem tanta coisa para falar sobre o lugar e para fazer, que então eu acho melhor a gente falar sobre os planos ali, os sonhos da casa ali, da reforma, um pouquinho mais para frente, né? Mas é isso. Vamos de passinho em passinho. E a gente vai conquistando, né? Terminando de realizar os sonhos. O principal a gente já tem, que é a terra.
É um lugar que o meu marido também aqui em especial, né, tanto sonhou, né? Vem de gerações, né, de família, então, nossa, gente, pensa num lugar que tem história, é esse Paiol da Vargem. E uma hora eu vou falar para Eduardo contar para vocês, porque nada melhor do que ele contar. É muita história, gente, de coisa de família, doideira. Tem coisa até de princesa no meio. É uma loucura. É legal porque o Eduardo ele já sabe bem a árvore genealógica dele, porque ele conhece muito da história, então assim, o que ele sabe, ele foi juntando e foi descobrindo histórias. E é engraçado como cada pessoa que a gente conversa aqui, que nem que vai mexer na casa, tem alguma coisinha, assim, um pezinho na família, de coisa distante. É muito louco, é muito louco. Então uma hora eu vou pedir pro Eduardo só contar sobre a história daqui pra vocês. Que ninguém melhor que ele pra contar sobre. É muito interessante. Dá o like. Deixa o like. Olha o recado que a Rebeca tem pra vocês. Fala. Se inscreva no canal. Inscreva no canal. E... Vai. deixa o seu like. E deixa o seu like e vai. Pessoal, não sei se quando vocês olham isso aqui vocês ficam curiosos, né? Pra quem não entende, assim como eu olhei, fiquei em dúvida do que era. Porque a gente chega, né? Desce aqui, né? Vem pra cá, já dá de cara com isso aqui. A gente imaginou, é esterco, é não sei o quê. E a gente imaginou que podia ser alguma coisa da plantação do lado de berinjela, que o vizinho tava usando aqui, como eu já mencionei num vídeo, né? E realmente é um tipo de fertilizante, né? Um tipo de adubo. E falaram pra gente que isso aqui para colocar em horta, em qualquer coisa, nossa, isso daí vale ouro. E o vizinho acabou deixando aí, ó, pra gente. Aí não sei como a gente pode armazenar, né? É engraçado que não tem cheiro, a gente olha, né, uma coisa feia ali. Mas não sobe cheiro, nada até então. Mas a gente vai pesquisar como armazena, né? Ou vai perguntar para os próprios pedreiros mesmo, para ver como que faz para guardar um pouquinho do que tem ali pra gente usar mais pra frente, né? Na hortinha, alguma coisa, porque diz que isso daí, ó, é perfeito. Alguém sabe o nome exato disso? Coloca aí no comentário qualquer coisa. Mas vamos ver aí, se alguém também souber como pode armazenar, já dá umas dicas pra gente aí. Tá querendo uma xícara de café, é? Aqui? Aqui, no café. Você vai pra lá, hein, dona vaca? Vai pra lá, vai com seu filhote. Vai com seu filhote. A gente tá aqui de boinha. A girafa tá brincando de chicote. Se quiser um carinho, a gente faz. A gente vai. Mas você não acha? Mas se Você se você tiver brava, pode ir pra lá. Ninguém vai te dar café, não. Não. Pessoal, parecia ser facinho de montar esse trem aí, ó, a roçadeira. Quase 2 horas montando isso aí.